amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Terminamos a primeira parte do livro de Josué, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12 e que fala da conquista da terra. Vimos partes importantes, como esse convite para passar para a terra prometida, onde Josué assume a liderança, atravessando o Rio Jordão na época de enchente, a pé seco, assim como o povo que saiu do Egito a pé seco. Depois nós vimos a tomada de Jericó, a tomada de Ai, a passagem para o Jordão, já ali fazendo conquistas ao sul e ao norte. E quando você pega a sua Bíblia, no capítulo 13, você tem a segunda parte. Se primeiro conquistaram, agora vão partilhar. E nós veremos essa segunda divisão do livro, que fala sobre a partilha da terra, que vai do capítulo 13 até o capítulo 21, em 2 vídeos. Hoje e no próximo. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Iluminados pela Trindade Santa, abra sua Bíblia no capítulo 13 de Josué. E logo no início temos um ponto importante, do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 13. Terras ainda não conquistadas. Mas o tópico é partilha das terras. Começa assim: ora, Josué se tornou idoso e de idade avançada. E Yahvé lhe disse: eis que estás velho, em idade avançada, e ainda resta muita terra para conquistar. E aí tem uma lista de terras a serem conquistadas. E já no versículo 6, todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até Macerote-Maim, todos os sidônios, eu mesmo expulsarei diante dos israelitas. Tu somente tem que distribuir a terra como herança aos israelitas, conforme te ordenei. E aqui então nós temos que o povo conquistou um pouco de terra, porque nós vimos alguns reinos conquistados ao sul, alguns reinos conquistados ao norte, mas não a totalidade da terra. E aí o texto usa como justificativa que Josué estava ficando velho. Então, Deus vai tomar a terra daqui para frente. Mas falta muita coisa. E quando você olha isso daqui, no capítulo 13, versículo 6, e depois você vai lá no capítulo 21, versículo 44, diz assim: todos os seus inimigos, Yahvé os entregou nas suas mãos. Ou seja, essa finalização da tomada da terra é atribuída 100% a Yahvé. E no capítulo 13, a gente tem já, a partir do versículo 8, a descrição das tribos transjordânicas, ou seja, antes do Rio Jordão, ainda quando Moisés estava vivo, 2,5 tribos recebem terra. Meia tribo de Manassés, a tribo de Rubem e a tribo de Gade. Aí eles entram na terra prometida e os primeiros a receber terra, Judá, Efraim e a outra metade da tribo de Manassés, que fica metade para lá do Jordão e metade para cá do Jordão. E assim, 5 tribos recebem terra no início dessa partilha. 2,5 tribos antes ainda de entrarem na terra prometida. Ali eles escolhem. Até depois não vão querer ajudar os outros, aí são chamados a dar atenção e acabam ajudando. E a partir daí começa descrição das tribos transjordânicas. Quanto a outra meia tribo de Manassés, juntamente com os rubenitas e gaditas, já havia recebido sua herança. Lá no versículo 14, a tribo de Levi foi a única que não se deu herança. Os dons feitos a Yahvé, Deus de Israel, foram a sua herança, conforme ele mesmo vos havia dito. Ou seja, são 13 tribos, 12 tribos com terra, e uma tribo sem terra a serviço de Deus, levando a arca de maneira itinerante a todas as tribos. Já no versículo 15 fala da tribo de Rubem e no versículo 24 na tribo de Gade. E depois volta a meia tribo de Manassés, que receberam terra ainda com Moisés. No capítulo 14, você tem
a parte de Caleb, que foi aquele que saiu junto com Josué, o único que saiu vivo do Egito e entrou na terra prometida, ele recebe uma herança. No capítulo 15, a tribo de Judá, depois a tribo de Efraim no capítulo 16 e no capítulo 17 a meia tribo de Manassés, completando assim as 5 primeiras tribos que vão receber terra. Interessante aqui é percebermos algumas coisas. Primeiro, eles conquistam uma parte do território, mas não conquistam todo o território. Fica para Deus fazer a guerra por ele e entregar esses inimigos. Ou seja, eles estão entrando numa terra que eles ainda não conquistaram, com confiança plena e absoluta que Deus dará essa terra. A gente, quando olha no livro de Juízes e nos livros de 1º e 2º Reis, a gente vai perceber que essa luta pela terra ainda vai continuar. Os cananeus, que é uma região, vão brigar, por muitos e muitos anos com o povo por causa dessa terra. E tantos outros aqui citados como dominados, expulsos. Mas não é bem assim. Aí é que entra aquelas 3 formas que nós falamos de você entender a tomada da terra pelo povo de Deus. Só pela guerra, só pela paz, entrando, conversando, indo, morando junto e ocupando um lugarzinho, e guerra e paz, da qual nós concordamos. Períodos de guerra, períodos de paz. Período de guerras, período de paz, avança um pouquinho, recua um pouquinho, até que todos, e isso só vai acontecer no período onde Davi vai ser rei, nós estamos falando quase 300 anos depois, que esse povo vai ter definitivamente esse território conquistado. Por isso, a gente fala o quê? São várias redações de vários períodos. E a gente não vai ficar dando atenção a isso, porque não vale a pena. É muito nome, é muita fronteira, é muito, mapa, até tal lugar é terra de tal, depois é de tal, que é uma leitura. Você fica convidado a ler os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, percebendo que nem toda a terra tinha sido conquistada, mas que a confiança em Javé levou esse povo a entrar nessa terra e ir conquistando esta terra gradativamente. A leitura ela é romântica, como se tudo tivesse acontecido. Então parece que as coisas foram muito rápidas. Quando você pega o capítulo 13, fala que Josué estava idoso. Mas quando você vai no capítulo 24, fala que Josué morreu aos 110 anos. Josué ainda não estava em idade militar quando saiu do Egito. Ele ficou 40 anos no deserto e agora ele está com 110 anos. Então a gente pensa que foi um processo lento e não tão rápido quanto a gente viu nas tribos do norte. Uma atrás da outra, 5 tribos e as do sul um pouquinho mais. Foi um processo que demorou muitos anos. E é interessante perceber que os sistemas que eram destruídos era porque eles não concordavam nem política, nem social, nem economicamente com aqueles sistemas que exploravam, aonde a religião era utilizada para o bem de uns poucos, a economia só enriquecia alguns e empobrecia a grande massa. Então, eles não concordam com esse tipo e montam uma sociedade nova, sem rei, sem exército, sem impostos. Eles foram visionários. Uma sociedade sem rei naquele tempo era impensável, mas eles montam a sociedade dos juízes, onde os mais velhos, os cabelos brancos eram sinal de sabedoria, vão em assembleia organizar a vida do povo. E quando militarmente precisa, surgem juízes. Então, precisamos ver bem isso daí, para entendermos como que é esse processo. No nosso próximo estudo, finalizaremos a tomada da terra prometida. Por isso, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a palavra de Deus. Paz e bem.